Olá, antes de apresentar a convidada de hoje, eu quero te lembrar que o meu segundo romance, Uma Fuga para a Felicidade, está à venda na Amazon. E aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para ir direto ao romance. Bem, e a convidada de hoje é Fernanda, e ela vai falar de um tema super importante: como controlar a ansiedade através dos recursos da natureza. Tudo bom, Fernanda? Como vai? Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Que bom. Então, quem sabe te apresenta um pouco, fala sobre esse teu trabalho, como que funciona, como é que a gente consegue controlar a ansiedade através desse recurso. Tá, ok. Bom, este tema é um tema que me enche o coração, né? De amor, que é uma das melhores energias que existem. Então, o meu nome é Fernanda Leite, eu já trabalho neste ramo, né, com recursos naturais há mais de 5 anos. Já utilizo há muito tempo na minha vida. E antes de assumir essa parte, né, eu tinha uma vida muito corrida. Eu trabalhava em multinacional, trabalhei por mais de 15 anos em multinacional, onde tinha uma vida muito agitada e onde eu acabei, por um momento da minha vida, adoecendo, né? Olha Adoecendo só, com a ansiedade, adoecendo com o estresse. Eu tinha muitos sintomas no meu corpo, né? Herpes, dor de garganta, gastrite, dor de estômago. E a partir disso, eu já utilizava alguns recursos, só que quando eu fiz um processo de transição, né, na minha carreira, eu decidi me dedicar 100% a potencializar a utilização desses recursos para mulheres que, assim como eu, sofriam, né, com essas doenças, mas focada na ansiedade. E por quê, né? Hoje, o Brasil é o país considerado o país mais ansioso, né? Então, nós temos essa doença mental, né? Que é uma doença mental que acaba refletindo em várias partes do nosso corpo. E nós temos um recurso muito importante que é a natureza, que são as uhum. flores, que são as folhas, que são os frutos, e a partir de tudo isso, a gente consegue direcionar o uso para o nosso dia a dia, né? Aliviando. E de que forma que isso acontece? Foi isso que aconteceu comigo. Hoje já faz mais de 3 anos que eu não tenho nenhum sintoma, né? Eu não utilizo nenhum remédio, digamos, farmacêutico, né? Sim. Somente, Uhum. somente recursos naturais. E a partir dessa composição, desses elementos da natureza, né, que são eles, existem alguns elementos que estão na natureza para serem utilizados. E com a minha base, o meu conhecimento, com a minha formação e com toda essa mentoria natural que eu faço, eu utilizo todos eles. O primeiro elemento que nós temos na natureza são os minerais. Que o que são os Hum. minerais? São esses cristais, são as pedras que nós temos, né? Que cada uma delas significam algo para nossa vida, né? Elas não estão aí na natureza por estarem só para enfeitar, né? Elas têm uma utilização. Existe Sim. um criador maior que colocou elas aqui para serem utilizadas a nosso favor. E as pedras, os cristais, são um recurso natural que utilizam muito nos tratamentos, né? E tudo que eu faço hoje, eu trago muito à prática para o dia a dia. E já posso te dizer assim que uma das práticas, falando um pouquinho das pedras, né, que é um recurso, existe uma pedra maravilhosa que é a ametista, que é aquela Ah, eu adoro. que é aquela pedra roxinha, né? Com toda a sua pureza, com toda a sua harmonia, que quando nós estamos mais ansiosas, né? Mais estressadas, ela, só o fato de pegar ela e colocar no nosso corpo, ou segurar ela, ou deixar ela próxima a um bidê no nosso quarto, ela faz a filtragem do ambiente, das energias negativas do ambiente, e não é que ela te acalma, né? Ela tranquiliza
o ambiente onde nós estamos e nos traz essa calma. É o ambiente ou a pessoa que ela tem esse poder de trabalhar? A pessoa que pega, por exemplo, a pedra. A pessoa que pega, ela trabalha a pessoa, só que ela vai atuando do maior para o menor, digamos, né? Então ela chega, a primeira coisa que faz, ela purifica o ambiente, se ela está em um ambiente, né? Ela vai e purifica o ambiente. Então, quando tu vai chegar num ambiente, ou quando tu vai dormir no teu quarto, tu já te sente bem, porque aquele ambiente já está limpo. Mas se eu vou para uma reunião, para algum local, visitar alguém, alguma situação que eu preciso me deslocar, eu posso utilizar ela em mim, com, como um colar, como um anel, como um brinco, né? Então, a ametista, além de trazer toda essa tranquilidade, essa calmaria, ela tem o poder de transmutar o ódio em amor, né? Ela é uma pedra Legal. utilizada para isso. E os cristais, existem outros cristais, mas o cristal, ele tem esse poder de, dependendo do ambiente em que tu estás, né, ele quebra. Isso acontece. Isso é normal, porque ele une muito a energia negativa e a energia positiva e ele é capaz de rachar, né? Este é um Olha pequeno só, exemplo. é mesmo? Ele é capaz de quebrar. Taças de cristal, quando temos em casa, elas são capazes de rachar dependendo da densidade energética, porque tudo é energia, né? E é importante ressaltar que energia não tem nada a ver com religião. A energia é tudo que é e tudo que há, é o nosso espaço físico, né? Einstein já dizia que a energia é tudo, nós fazemos parte dessa energia, né, do todo. E quando nós chegamos em um ambiente e nos sentimos, né, ruim, é isso, é em relação à energia. Então, no momento em que nós posicionamos um cristal num lugar correto, lavamos ele, simplesmente lavamos, utilizamos plantas específicas, nos traz um bem-estar. É um sentimento, é um sentir, é aquilo que te toca e que te faz sentir melhor. E o ano passado, eu atendi mais, no último ano, né? Eu atendi mais de 10 mil casos de pessoas. Foram muitas pessoas que procuraram. Com a questão da pandemia, aumentou muito. E assim, a gente cresceu na questão dos remédios mais de 40% de crescimento de ansiolíticos, sabe? Então foi bem intenso essa questão toda Sim, da sim, utilização sim. dos medicamentos. Mas assim, sim, mas antes eu não quero perder a questão dos cristais. Como é que a gente trabalha eles? Que eu sei que tu falou que só lavando. Como é que é esse processo? Este processo, ele é muito simples, no sentido de pega o cristal e passa ele na água corrente. Só Não há isso? só, não há Tá. necessidade de dar banho de sal grosso, coloca no sol, coloca na lua. Isto também limpa, mas é um ritual. Não é. Existem várias formas de se limpar, mas a forma energética que funciona é a limpeza da água. Por quê? Porque a molécula da água, a composição da água, o H2O, a forma com que ela é passada no cristal, ela gera essa limpeza. A água, ela purifica, né? Ela limpa. O nosso corpo é formado por 70% de água. Então, a água, ela tem esse trabalho da limpeza, da purificação. E isso acontece quando se pega um cristal que está negativado, com uma energia negativa, e a água passando por ele purifica. Então, é E simples. quantas vezes tem que fazer esse processo de limpeza com água? Sempre que sentir que aquele cristal precisa ser limpo. Por exemplo,
Dormi, né? E tava com muita dor de cabeça, tava me sentindo muito ansiosa, muito estressada e melhorei. Então, no outro dia, eu vou lavar aquele cristal, porque houve, né? Ocorreu uma situação em que aquele cristal captou aquela energia. Então, Uma lavo transmutação, então, uma foi uma transmutação. transmutação. Isso. Então, lavo o cristal e no próximo dia utiliza normalmente de novo. Não há problema. Deixa ela Ou secando sozinha e deixa pronto. secando, secando sozinha, não precisa passar nenhum pano, nada, deixa escorrendo e procede. Continua, né, utilizando. A mesma coisa é quando vai receber alguma visita, né? E aquela pedra tá na sala, tá em determinado cômodo e aquela pessoa chegou ou no consultório, também tem muito disso, né? E de estar no consultório e receber algum paciente, algum cliente que estava muito pesado, lava as pedras e recebe o próximo É que também ou no interessante. final do dia. E isso alivia muito, é uma sensação de bem-estar muito imediata e terapêutica de forma natural. Que bacana. Tá. Mas eu tinha te interrompido antes, até te peço desculpa, mas estava falando do excesso de medicação que as pessoas estão usando em função da pandemia, da ansiedade, uma série de fatores. E como é que tu trabalha, então, com essas pessoas sem ser o uso de medicamento? Todas Que as pessoas técnica que que tu usa com essas pessoas, Fernanda? todas as pessoas que utilizam a medicação, eu sempre digo, não retiro medicação de ninguém, né? É bom Sim, sim. falar, porque é uma coisa óbvia, mas muitas vezes as pessoas têm dúvida. Tá, mas eu preciso parar de tomar medicação de forma alguma. Este trabalho que é feito é um trabalho de terapia complementar. É um Sim, tá. trabalho onde a terapia é aplicada através das flores, através dos florais, dos cristais, e o médico identifica a tua melhora e ele vai reduzindo as Ah, tuas entendi. medicações e Tá. ele retira as medicações. 70% das pessoas que tomam medicação, que fazem o tratamento comigo, reduzem, né, toda essa medicação que se toma, todos os ansiolíticos, e a partir do segundo mês, 50% delas deixam de tomar. Olha que interessante. Como é É, que é esse processo? Como é que tu introduz isso na vida de uma pessoa, esse teu trabalho? O que que tu sugere? Quais são as plantas específicas para cada pessoa, para cada sintoma? o sintoma que eu mais trato, né, que eu me especializei, é a ansiedade e o estresse, por ser um número que representa um quarto da população brasileira. E o que acontece? Existe um chá que eu utilizo muito, que é um chá coringa, que é o chá de camomila. Ah, Mas, é? Fernanda, eu não gosto de ingerir o chá de camomila. Existem várias práticas da utilização. Eu utilizo a energia deste chá, além da fitoterapia. Existem momentos em que há sim a ingestão do chá da camomila por seus valores nutricionais, que é um chá calmante, que é um chá que alivia muitos sintomas da ansiedade, se tomado de forma correta. E o que é Tá. essa forma correta? É uma forma que no final do teu dia tu pode tomar uma xícara deste chá para te sentir mais tranquila. Tu toma ele, em torno de 1 hora ele já começa a dar os efeitos, né, no teu corpo, já começa a sentir, e depois, antes de dormir, também toma. Só que não é simplesmente tomar o chá por tomar. Essa semana eu fiz um post onde eu coloco a pessoa toma café o dia inteiro, depois quer culpar a camomila, que a camomila Sim, que não não deu certo, não funciona, fez que não deu efeito. certo. Aham, Então, são pequenas alterações que nós fazemos. Por quê? Porque a cafeína, que o café é uma planta, né? Ela tem este poder de trazer os benefícios para o nosso corpo
porém ela pode atuar por até 12 horas no nosso organismo. Então, a pessoa que é ansiosa, se tomar muita cafeína, e eu nem estou falando no sentido de que precisa retirar a cafeína. Não, não é isso. Mas reduzir, tentar tomar até as 11 horas da manhã, em média, porque se ela atua por até 12 horas no nosso organismo, 11 horas da noite é o momento em que eu vou estar, né, tirando essa cafeína do meu organismo. Uhum. Então, e aí eu entro com a questão da camomila. Então, a camomila é uma planta que eu indico demais para utilização e pode ser colocado também o sachê do saquinho do chá da camomila que a gente compra no mercado, este sachê dentro dos nossos travesseiros. Ah, no travesseiro. Ah, tá. O chato quer dizer a planta, então. A planta, o saquinho da planta, coloca dentro do travesseiro, porque daí Hum, nós trabalhamos com outra terapia que é aprovada pela Organização Mundial da Saúde, que é a aromaterapia, que são os sim. cheiros. Então, o cheiro da camomila é extremamente terapêutico e nós podemos usar de forma leve dentro dos nossos travesseiros, assim como a melissa também pode ser utilizada dentro do travesseiro e A assim como gotinha de melissa? A gotinha? pode utilizar a gotinha no Ah, sachêzinho ou a planta, a melissa seca também. que legal. Aí pode Uhum. fazer um saquinho ou comprar o chá de melissa. Se não tiver, se tiver a planta in natura, pega a plantinha e coloca dentro do travesseiro. Geralmente eu coloco dentro de algum paninho, algum recipiente, para não pegar, né, não machucar o rosto. Mas super funciona, super funciona. Interessante. Muito legal essas dicas. O que mais, assim, que vai controlando? É o chá, é colocar no travesseiro, é o cristal, a ametista. Que mais, assim, que contribui para esse processo de ansiedade? O difusor, tá? A Hum, água aromatizada também. Pode pegar a água pura, não precisa ser alguma essência, algum álcool, nada. A água pura e colocar dentro dessa água as folhinhas de capim-cidró. hum, Este capim-cidró, ficando 5 dias ali, é uma alquimia que nós fazemos, ficando 5 dias ali mais ou menos, pode estender a tua cama e depois pegar aquela água e borrifar nos teus lençóis. Vai ser uma água aromatizada, mas a energia dessa planta, cada planta existe uma polaridade na planta, né? Que ela pode ser negativa ou positiva. E a junção delas dá um tratamento que nós chamamos de fitoenergia, que é um tratamento que se utiliza mais de 100 plantas. Então, a composição dessas plantas, mas existem formas em que tu pode utilizar só uma planta. E o capim-cidró, ele traz muita tranquilidade também. Então, é mais uma forma de utilizar. Assim como quem quer, eu tenho muitas clientes que fazem de colocar a camomila dentro da água e usar o borrifador com a camomila também. também funciona. Também funciona. E Uhum. tem uma forma muito boa, tá? Que funciona, que aí são plantas mesmo, plantas naturais dentro de casa, né? E que plantas são essas? Existe uma planta que ela é coringa para medir a energia do ambiente dentro de casa, que é a arruda. Mas a arruda, né, ela tem um cheiro, eu boto a minha arruda nunca funciona, ela sempre morre, eu não consigo, eu recebo muito isso de reclamação, então eu sempre gosto de adiantar. Quando tu quer colocar plantas dentro da tua casa, a primeira planta que eu sempre indico para as clientes é a arruda, porque ela tem o poder de captar toda a energia negativa do ambiente.
E Olha que interessante. quando ela murcha, quando a arruda murcha, ela trocou a energia, seja com uma Absorveu pessoa, tudo. Absorveu seja, tudo. absorveu, seja por uma pessoa que passou perto dela, ou seja porque aquele ambiente estava pesado. E se ela murchou e morreu, muitas vezes, a gente substitui. Se ela murchou e morreu de novo, nós substituímos de novo. Eu tenho um caso de uma pessoa que substituiu 17 vezes a arruda. Era um ambiente que estava muito doente energeticamente, a casa, porque o nosso lar ele reflete e absorve muitas questões energéticas. E a indicação para o tratamento das terapias naturais é que nós façamos essa substituição até que ela resista. A partir de que ela resistiu, aí o ambiente está preparado para receber mais flores. Porque muitas vezes Interessante. nós. Não adianta tu botar outra se tu não limpou o ambiente. Que interessante. É, isso é algo que eu faço muito nas práticas e que dá muito certo, porque eu tinha clientes que tinham se desconectado da natureza, porque eu sempre coloco a planta e a planta sempre morre. É alguma coisa da terra, é alguma coisa, o que pode ser, não é descartado. Mas o que eu quero dizer é que esse poder energético da natureza, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Muitas Interessante. vezes a planta não se adaptou ao ambiente porque o ambiente está muito pesado. Claro. E a pessoa não entende. Agora eu te pergunto, a ruda pode ficar num ambiente da casa, ela absorve a energia de toda a casa. Absorve. Só que existem casas que têm 2 pisos, né? 2 ou 3 andares. Então, o ideal sempre é ter uma ruda para cada 30 metros quadrados, em média. Entendi. Tá. E existe uma outra forma que é colocado junto com a arruda e que muitas vezes gera desconforto, às vezes, nas pessoas, porque acham a questão do sal grosso, né? Eu sempre gosto Tá. muito de falar, porque o sal grosso, ele foi utilizado por muito tempo para outros fins. E hoje, não hoje, já faz tempo que ele é utilizado, mas hoje ele está sendo divulgado de uma outra forma. O sal grosso, ele é um dos cristais de mais fácil acesso que nós temos. E a composição do sal grosso com o H2O da água neutraliza a energia do ambiente. Fazendo, ele é capaz de junto pegar a energia negativa do ambiente e ele sobe para a bordinha do copo que a gente coloca e neutraliza o ambiente. Então, qual é a dica? Pega um copo de água, 2 terços de água, coloca 1 terço de sal nesse copo e deixa num cômodo da casa onde tem mais circulação de pessoas ou que sente que pode estar mais pesado. E observa aquele copo. Não existe um prazo. Tem situações em que um dia o sal já sobe para a borda do copo, tem situações em que 30 dias o sal sobe para a borda do copo e neutraliza. Se o sal não subir para a borda desse copo, é porque o ambiente tá ok, tá neutralizado. Mas se subir, a gente troca também, igual o processo da arruda. Então, Até parar de subir. até Até parar parar. de subir. É. Tem situações em que se coloca, porque eu faço atendimento para prédios residenciais também, né? Lojas, consultórios de dentista, de atendimentos. Então, existem situações em que determinado cliente chega e que a arruda murcha ou que o copo vai para a bordinha do copo, o sal. Então, isso é energia, isso é física, química, são as substâncias que existem que a gente pode utilizar e que não se sabe, não tem o conhecimento para isso, né? E Interessante. dependendo, eu faço muito ligado à ansiedade, né?
mas dependendo dessas emoções mais pesadas, mas dependendo os objetivos que a pessoa tem, eu potencializo a energização do ambiente com as plantas específicas que aquela pessoa precisa. Que isso eu faço na mentoria natural individual. Para E cada aí, pessoa, tu já sabe o que tem que ser. cada pessoa. O atendimento ele é personalizado porque existem formas que todos podem fazer, mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha entrevistando muitas pessoas, né? Uhum. Entrevista muitas pessoas, faz processos de seleção e precisa saber se aquelas pessoas estão mentindo ou não. Uma das plantas maravilhosas que tem, que se pode colocar com um copo de água do lado, é o manjericão. Olha só, daí a pessoa vai falar a verdade. Não tem como. O manjericão, ele murcha a partir do tom da voz que a pessoa, da vibração da voz que a pessoa reduz no falar, porque aí é identificado a questão do mentir ou não, ele identifica. Então pode se potencializar também. Mas é um trabalho lindo, é um trabalho divino, eu digo sempre, né? Porque modifica muito. E existem das questões energéticas nos objetos, tá? A energia, ela está em tudo. Então, dependendo se a gente ganha um presente de alguém que não foi um presente dado com todo amor, com toda a intenção, ou é aquele objeto que às vezes a gente olha e não traz uma boa lembrança para aquilo, existe uma forma de limpeza energética do ambiente no sentido de deixar ir e liberar as questões da casa mesmo. Isso libera, eu chamo do detox físico. Isso libera muito a nossa mente e o processo de organização da casa também. Porque o que é a mente ansiosa, né? É a mente que está pensando no futuro e que sempre tem algumas coisas para organizar, está sempre querendo organizar e nunca está no aqui e agora. Ou que vai fazer alguma coisa e o processo está bagunçado, perdido e não consegue se organizar. Então, este processo de organização físico, ele auxilia muito também nessa parte toda da mentoria natural. Muito. Muitas Eu vejo vezes, pessoas. Pode falar. muitas vezes o fato de arrumar as nossas coisas externas organiza as nossas questões internas, as nossas emoções. E Tem existem. pessoas. Tem... Pode Fala, falar. pode falar. Não, tem pessoas que a gente vê que são super bagunçadas, né? Não são organizadas, aquela casa de energia que tudo tirar. Aí eu fico pensando, como é que a energia vai fluir dessa pessoa se está tudo fora do lugar? Não tem como, né, Fernanda? Como é que É, seria essa ligação, assim? exatamente. E quando nós fazemos, e eu sempre digo, né, vamos começar destralhando, né, tirando o que não faz sentido, ou doa, ou joga fora, ou vende, toma uma decisão com base nisso e organiza o que fica. Ah, mas isso não faz sentido. Ah, mas isso não vai trazer o resultado. Eu digo, então vamos fazer e aí depois, né, a gente conversa melhor sobre isso. E os resultados são lindos, são lindos. No momento em que nós juntamos todos os recursos para fazer essa energia fluir, é como quando a gente limpa uma casa, né? Como quando é feita uma faxina mesmo numa casa, Sim. uma limpeza física. Aquele sentimento mexe a energia do local. Então, isso traz muita claridade para os nossos pensamentos. E isso para uma mente ansiosa, para uma mente que está ali precisando de uma ajuda, que está estressada, que tem dores físicas no corpo por causa daquele sintoma, auxilia demais. Os retornos são lindos, assim, o processo é muito lindo. E E me claro, diz uma, mas diz uma coisa, Fernanda, assim, para a gente encerrar. Que outras dicas tu teria, assim, de uma maneira geral, para quem está nos assistindo,
para ajudar nessa ansiedade ou nessa questão de limpeza energética, que a pessoa possa começar a fazer? Eu não sei se existem outras questões que a gente não abordou ainda aqui. Existem muitas questões. Eu trouxe as principais, né? Mas existe uma questão muito simples, uma forma muito simples de fazer, que é o banho de natureza, tá? E o que é o banho de natureza? O banho de natureza é realmente ir para os parques, para as floriculturas, né? Com toda a medida de proteção necessária, mas ir numa floricultura e observar o agora, o momento da conexão, porque existem estudos que comprovam o quanto que o banho de natureza, o quanto que este contato acalma a mente. Até mesmo o fato do caminhar, do se exercitar, o quanto que a nossa mente coloca as coisas no lugar de uma forma organizada quando fazemos essa troca, sabe? Então, o banho de natureza que nós chamamos é o circular por dentro de uma floricultura, o porquê, parques, o porquê que o colocar o pé na grama traz tantos benefícios. Porque embaixo do nosso pé, por exemplo, nós temos todos os nossos pontos. E quando nós conectamos o nosso pé à terra, nós conectamos o nosso chakra básico diretamente à terra. Então, faz todo esse alinhamento dos nossos chakras que traz todos esses benefícios e bem-estar para o ser humano. E, Fernanda, me diz uma coisa, para quem está assim no extremo da ansiedade, para a gente encerrar, por onde que ela pode começar? Qual é a dica inicial? Dentre todas essas questões, assim, a pessoa já não se suporta mais, já não sabe como lidar com essa sua ansiedade. Que dica final tu daria? A dica final, se tu me disser assim, ó, uma dica só, eu diria a respiração. E a respiração no sentido, não é no sentido meditativo. Não estou falando de nenhuma técnica de pranayamas, de mindfulness, não estou falando de nada disso. Eu estou falando da utilização completa do nosso aparelho respiratório. Por quê? O ansioso, ele vai falando e a respiração, ela fica aqui, ela fica trancada, não existe um... Sério. Isso daqui, este movimento que eu fiz agora, do puxar o ar, segurar um pouquinho e soltar, isso tem benefícios fisiológicos no nosso corpo. Oxigena o nosso cérebro, aumenta a nossa corrente sanguínea, aumenta a circulação no nosso corpo, faz com que as células do nosso corpo sejam revigoradas, e é aquela fração de segundo que muitas vezes nós precisamos para tomar uma outra ação, né? Para não agir no impulso. Então, a respiração eu indicaria para fazer em momentos de crise profundamente, mas principalmente na hora de dormir. Por quê na hora de dormir? Porque daí eu vou ter lá meu travesseiro com um aroma correto, né? Tomei um chá. Eu vou deitar na minha cama e eu vou acalmar a minha mente. Por quê? Qual é o movimento que geralmente as pessoas fazem ao deitar? Deita com o telefone na frente do rosto. E as telas brancas e azuis, elas acionam a melatonina, que é um cristalzinho que a gente tem bem no meio, né, no nosso cérebro, aqui na nossa cabeça. E a melatonina, após esse contato visual aqui com a luz branca ou a luz azul, ela é ativada por até 4 horas. Ou seja, eu estou aqui conversando neste horário, então daqui 4 horas eu vou ter um pico da melatonina. E aí, Entendi. muitas vezes, as pessoas acordam 3, 4 horas da manhã e não sabe sabem por quê. por quê. É porque foi dormir meia-noite, 1 hora, 11 horas,
com essa luz no rosto. Então, o se preparar para dormir, essa respiração antes de dormir, ela é muito terapêutica e ela garante um sono que vai regenerar as nossas células. E eu Quanto senti tempo que, tem que fazer essa respiração, Fernanda, para ter efeito? em média, as pessoas fazem de 5 a 10 vezes, tá? Mas depende Já é o muito. suficiente. Já é o Não suficiente. dá nem um minuto, não dá nem um minuto para uma pessoa que tem 24 horas no dia, né? Então, assim, o que eu digo sempre é, por que que para uma viagem de 500 quilômetros, sei lá, que vai demorar 6, 7 horas, a gente se prepara, revisa pneu de carro, bota gasolina, lava o carro, e para uma viagem que se chama sono, que nós temos todos os dias, a gente não se prepara 10 minutinhos antes, 15 Pois é. minutos antes. Então, eu daria essa dica, porque essa dica ela é infalível para quem faz. Então, o Porque celular, no mínimo 10 minutos antes de dormir. o Não celular, olhar. não, o celular é mais. O celular, 30 minutos. 30 10, minutos, tu larga e pronto. larga. E Entendi. porque Olha que dica maravilhosa para os esses 30 viciados no celular. minutos antes do celular, da TV, né? Muitas pessoas têm a televisão no quarto também, dormem com a televisão ligada. Então, essa questão desta televisão ligada vai impactar no sono na madrugada. E é muito recorrente as reclamações das pessoas que acordam 3, 4 horas da manhã. E às vezes só modificando a higiene do sono que nós chamamos, ela começa em média 30 minutos antes de ir dormir. Então, esse processo de fazer uma respiração, de se concentrar para ir dormir, né? Tem muitas pessoas que gostam de fazer uma oração, Sim. de se conectar para essa noite de sono, traz muitos benefícios. E muitos benefícios no outro dia pela manhã também. Sim, porque Porque uma noite reparadora não tem como, né? Tu amanhecer no outro dia, tu amanhece tranquila, feliz. Agora, uma noite mal dormida é horrível. A pessoa já vai cansada, mal-humorada, né, Fernanda? Mas exatamente. olha, eu adorei esse nosso bate-papo. Com certeza vai ajudar muitas pessoas a tentar controlar a sua ansiedade, a buscar modificar o seu comportamento, né? Tentar melhorar a sua qualidade de vida, que isso é algo super importante. Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade de estar ajudando outras pessoas, Fernanda. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E se quiserem saber mais alguma coisa, né, é só me encontrar nas redes sociais, me encontrar através de ti também, dos nossos contatos, porque Sim, sim. existe a forma e cada ser é único. Então, sempre tem uma forma personalizada também para cada ser. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Um grande abraço, Fernanda. Obrigada. Tchau, tchau.